Feliz no possível. Oi, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Feliz no Possível, um podcast para tentar te lembrar de ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts e eu pensei em sempre tentar contar um pouquinho do meu look no começo do episódio. E aí, no episódio passado eu tava com o look toda arrumada. E hoje eu tô o quê? De pijama, descalça. Pelo menos é um pijama bonitinho, porque é um pijama preto com vários botões coloridos. E, gente, a vida real é isso, né? Hoje eu vim falar sobre um tema que tem muito a ver com o Setembro Amarelo, mas que eu acho que não deveria ser um tema que a gente fala só durante o mês de setembro, senão durante todo o ano, que é sobre terapia. E a minha pergunta é se você já pensou em fazer terapia. Eu faço terapia faz alguns anos. Eu acho que talvez mais ou menos uns 6 anos, entre idas e vindas, assim, né? Tive alta por um tempo, aí não funcionou muito bem, precisei voltar. Mas eu já tinha ficado um tempo bom, assim, sem ter terapia. Eu lembro que antes de fazer terapia, eu sempre me pegava pensando: eu acho que faz sentido fazer terapia, eu acho que é uma boa, acho que todo mundo deveria fazer terapia, mas eu mesma não fazia. E eu lembro que eu ouvi um podcast, se não me engano foi Afetos, que eu gosto muito, inclusive. E a Karina descreveu uma crise de ansiedade que ela teve. E foi ouvindo esse episódio que eu percebi que eu talvez tenha tido uma crise de ansiedade e eu decidi procurar ajuda. E aí eu comecei a fazer terapia. E eu lembro que no começo eu ficava muito perdida. E eu acho que é normal, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, a gente nunca sabe exatamente o que fazer, como fazer, o que esperar. E foi muito bom porque a minha terapeuta, ela me explicou um pouco. E ela perguntou: "Você já fez terapia antes?" Eu falei: "Não. Eu só sinto que eu preciso de ajuda, então eu vim. Mas eu não sei muito bem o que fazer, eu não sei muito bem. Não sei, sabe? Não sabia." Então foi muito bom porque ela me explicou e ela falou assim: olha, às vezes a gente só vai conversar, você vai entendendo algumas coisas, a gente vai conversando, e eu acho que varia bastante da abordagem, né? A minha terapeuta, ela é de uma abordagem que se chama TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Mas tem muitas aberturas, na verdade tem muitas formas, né, de terapia diferente, muitas abordagens diferentes. Você tem, por exemplo, a psicanalítica, você tem a TCC, que é uma das mais comuns, mas tem várias outras diferentes. E eu acho que talvez o mais importante dessa conversa é parar pra pensar que às vezes é importante fazer terapia e não porque você não tá bem. Às vezes pode ser também porque você não tá bem, mas às vezes pode ser também porque você tá bem. E aí eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Pra mim, fazer terapia foi muito sobre encontrar um tempo pra olhar pra mim com mais carinho, mas também pra me conhecer melhor. Porque eu entendo que a gente vai mudando muito ao longo da vida, né? A minha versão de hoje é bem diferente da minha versão de um ano atrás, que é totalmente diferente da minha versão de 5 anos atrás, de 10, enfim. O tempo vai passando e a gente também vai mudando ao longo do tempo, felizmente, entendo eu. A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as coisas de uma forma diferente, a gente vai tendo um olhar novo sobre as coisas. E eu entendo que é importante que a gente pare para se entender, que a gente pare para se olhar, que a gente pare para se cuidar. E para mim, a terapia foi muito esse espaço de me entender com mais carinho. Eu confesso que antes de gravar esse episódio, eu posterguei bastante a gravação desse episódio. Eu geralmente tento gravar um episódio por semana, dependendo de como eu estiver me sentindo, qual é o tema que passa um pouco mais pela minha cabeça. E eu tava sentindo vontade de gravar esse tema fazia um tempo. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tava acontecendo muita coisa na minha cabeça, ela tava um pouco barulhenta e eu não tava conseguindo me organizar pra trazer as ideias com mais clareza. Eis que eu fiz terapia hoje. E, enfim, falei sobre várias coisas. A terapia me ajuda muito a me reorganizar, a me olhar com mais carinho. E aí depois da terapia eu falei, vou gravar esse episódio porque me ajuda muito, realmente. E eu comecei a pensar várias coisas com que a terapia me ajudou. E depois de listar uma série de coisas, e depois eu vou contar um pouquinho mais algumas delas, eu entendo que pra mim uma das coisas principais que a terapia me ajudou foi a me enxergar. E a me olhar de verdade, me olhar com mais carinho, me permitir sentir o que eu tô sentindo, sem me culpar por estar sentindo, me permitir. Tem uma frase que a Nath, que é do Pra Dar Nome às Coisas, usa, e ela fala logo na abertura dos episódios, mas que me ajuda muito a entender como eu me enxergo dentro da terapia. Que ela fala
para que a gente seja do nosso próprio tamanho, sem se espremer e sem ter que se aumentar, algo do gênero. Eu não lembro exatamente a frase que ela fala, mas é muito gostosinha essa abertura dela. E eu acho que é muito isso, assim, de conseguir me enxergar do jeito que eu sou, sem ter que me aumentar, sem ter que me diminuir, me enxergar como eu sou. E eu entendo que a terapia ajuda muito nesse aspecto. Há uns bons anos atrás, eu lembro que eu tive uma conversa que me marcou muito, porque eu ouvi de uma pessoa que naquela época era muito querida pra mim, que não ia pagar a terapia pra só ter alguém ouvindo o que ela ia falar. E eu entendo que a terapia, ela vai tão além de você só falar com uma pessoa, sabe? Ela entra num ponto em que você tá compartilhando o que passa pela sua cabeça, a forma que você pensa, a forma que você enxerga a vida, com uma pessoa que ela estudou muito sobre o assunto para te escutar da melhor forma possível, mas também para fazer com que você consiga se entender melhor ao longo desse processo. E, gente, de verdade, assim, depois que eu comecei a fazer terapia, eu virei uma pessoa que tenta disseminar a palavra da terapia para uma série de pessoas, para todo mundo que eu encontro. Eu entendo que esse episódio também é um pouco disso. Eu acho que a terapia, ela te ajuda a enxergar, às vezes, pesos que você mesmo se coloca, ou formas que você enxerga a vida e que talvez não façam tanto sentido, aceitar coisas diferentes, enfim. Eu fiz meio que uma lista não formal, então não tem um número e eu vou tentando lembrar um pouco mais de cabeça, porque eu não gosto de roteirizar algumas partes do episódio para que eu me sinta mais livre. E aí, uma das coisas que eu queria começar falando aqui, compartilhando um pouco, né, do que eu aprendi com a terapia, acho que uma das coisas talvez que mais me marcou, assim, foi o tamanho da minha autocobrança. Eu acho que eu já comentei em algum dos episódios aqui que eu tendo a me cobrar bastante e a terapia me ajudou a enxergar o quanto eu tenho essa tendência e o quanto é importante que eu saiba disso para que eu evite que isso aconteça a ponto de me fazer muito mal. Na verdade, acho que é evite que isso aconteça, mesmo que não me faça absurdamente mal. Eu acho que não é algo muito saudável para se ter com frequência, né? Eu acho que é relativamente normal a gente ter expectativas sobre o que a gente faz, mas não é saudável que a gente se cobre num nível que gere algum tipo de desconforto. E às vezes são coisas que se alguém não falar pra gente, que é alguém que estudou sobre isso, que entende melhor, que enxerga coisas diferentes, de uma forma diferente da gente, a gente pode não perceber. Então eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu fiz mestrado em engenharia biomédica e pra mim o mestrado foi um período muito difícil. Não pelo mestrado em si, eu acho que as matérias foram legais, eu aprendi muita coisa. Não foi algo simples, eram coisas bem difíceis de serem feitas, mas ao mesmo tempo foi um período que pessoalmente para mim foi muito difícil. Então, eu perdi o meu avô, a gente teve a pandemia no meio disso tudo, eu terminei um relacionamento muito longo. Eu passei por uma série de coisas e isso, de uma forma ou de outra, estava um pouco atrelado ao término do meu mestrado. E eu mudei muito ao longo do período em que eu fiz o mestrado. Então, eu comecei meu mestrado terminando de me formar na faculdade. Na época eu tinha acho que 21 anos. E eu terminei meu mestrado no ano passado. Foram praticamente 5 anos ali. Desde o começo em que eu fiz as matérias até o período em que eu comecei a trabalhar. Eu não conseguia dar atenção ao mestrado, eu também não estava bem. A pandemia no meio disso tudo, que, meu Deus, que período caótico, né? Muito difícil a gente só pensando em tentar viver em meio a tudo. E depois a vida tentando voltar ao normal, né? E a Amanda, que começou o mestrado, ela queria muito carreira acadêmica. Ela queria fazer um mestrado em 2 anos no máximo, ser uma das mestres mais novas que já teria na história, e depois ir fazer doutorado, e prestar concurso, e dar aula em universidade. E a Amanda, que terminou o mestrado, ela só queria terminar o mestrado. Ela não estava pensando em doutorado naquele momento, ela não tinha mais essa vontade de dar aulas na universidade. E a Amanda de hoje tá mais próxima da Amanda que terminou o mestrado. Mas pra mim foi muito difícil lidar com essa mudança. E a terapia me ajudou muito, tanto a enxergar a mudança, quanto a aceitar que tá tudo bem que a gente mude de opção, que tá tudo bem que os planos mudem, que tá tudo certo. E uma das coisas que eu aprendi muito na terapia foi que eu preciso respeitar as decisões que a minha versão anterior tomou. Às vezes eu olho pra algumas coisas que a Amanda mais jovem fez e eu penso, putz, eu não faria hoje. Só que a minha versão viveu muito mais coisas do que essa versão anterior.
tem uma visão diferente da vida, tem uma prioridade diferente, enxerga de outras formas. E pra mim foi importante parar pra falar, tudo bem, aquela versão, ela não sabia tudo que eu sei hoje, ela tinha uma visão diferente das coisas. E ela fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha de informação naquele momento. Então isso me ajudou muito a não me cobrar tanto em relação a decisões que eu já tomei. E também entender que tá tudo bem mudar de ideia. Tá realmente tudo bem, sabe? É parte de uma evolução, é parte da gente aprender a se enxergar de formas diferentes. Ao mesmo tempo, uma das coisas que eu aprendi muito na terapia, e que eu acho que é um pouco do que eu trago pra esse episódio, na verdade, talvez um pouco pro podcast também, é que a vida ela também acontece nos dias normais, sabe? Porque eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu comecei a fazer terapia mais ou menos nesse período. E eu lembro que eu tinha um plano na minha vida, assim, até tal idade eu vou me formar, até tal idade eu vou me formar no mestrado, até tal idade eu vou entrar no doutorado, vou terminar o doutorado, nesse momento aqui eu vou ficar noiva, aqui eu vou casar, aqui eu vou ter filho. E, gente, mudou tudo. Deu tudo errado, assim, e ao mesmo tempo deu tudo certo, sabe? E foi muito bom eu aprender que a vida não funciona desse jeito. Que às vezes não é assim que as coisas vão ser. Pode ser que às vezes as coisas funcionem igual a sua versão mais nova planejou, mas às vezes pode ser que elas vão em uma direção totalmente oposta e tá tudo bem. Tá tudo bem você não ter controle de tudo, tá tudo bem você parar pra respirar no meio do caminho, tá tudo bem você não conseguir dar conta de todas as coisas que você entende que você deveria dar conta. Eu acho que o que eu aprendi muito na terapia foi que se tem uma coisa que tá, é que tá tudo bem. Eu acho que é muito sobre você aprender a se respeitar, respeitar o seu próprio ritmo e aprender a se olhar de uma forma que seja mais generosa. A gente tende a se cobrar muito mais que a gente cobra as outras pessoas. Só que se a gente não parar pra se ouvir, pra se entender, às vezes a gente nem vai conseguir enxergar o nível que essa autocobrança ocupa na gente e o quanto que isso pesa. Voltando pro exemplo ali, né, da Amanda que começou o mestrado e da Amanda que terminou o mestrado, eu lembro que chegou uma hora que a minha terapeuta falou, né, em uma das nossas várias sessões em que eu tava lutando ali pra conseguir terminar o mestrado, porque tava muito difícil pra mim em vários aspectos. Ela virou pra mim e falou assim: Amanda, é importante que você pense que terminar o mestrado não significa ir pro doutorado. Você pode só terminar o mestrado. E quando ela falou isso, eu fiquei, caraca, eu não tinha pensado. E parece meio óbvio, né? Só que na minha cabeça, naquele período, como eu tinha planejado toda aquela vida, ia ser, vou terminar o mestrado, vou engatar um doutorado, vou entrar no doutorado, vou estudar e tal, vou ter que conciliar um doutorado com trabalho. Cara, e aí eu ficava meio ansiosa, assim, só de pensar nessas possibilidades da vida se fazendo, sabe? E quando ela me falou isso, eu falei, caraca, é verdade, né? E aí foi como se um peso tivesse saído das minhas costas, de tá tudo bem, eu não preciso ir pro doutorado se eu não quiser. Talvez a Amanda de anos atrás não tomaria essa decisão, mas a Amanda de hoje pensa diferente e tá tudo certo. Uma das coisas que eu percebi que eu mudei muito e que eu acho que a terapia me ajudou a entender melhor isso foi entender o que é importante pra mim e como eu me organizo em relação a essas prioridades. Então, eu percebi, depois de uns bons anos morando em São Paulo, que eu prefiro a vida no interior. Por vários motivos, assim. Mas eu gosto mais de uma vida que seja um pouco menos acelerada. Depois de um tempo, isso pra mim virou uma prioridade importante a ponto de afetar decisões da minha carreira. Porque eu entendo que também a terapia também te ajuda a se posicionar e a se entender. E a entender por que as coisas são importantes pra você. Então, não é só você falando sobre a sua vida em voz alta. É sobre você falando sobre a sua vida com uma pessoa que tem uma escutativa intencional pra te ajudar a navegar melhor nesse mar que às vezes pode ser muito caótico, que é a própria vida, sabe? E uma última coisa que eu costumo falar com os meus amigos, com as pessoas próximas da minha, é que eu entendo que terapia ela é igual relacionamento, sabe? Você testa e vê se funciona, né? É pra isso que serve um relacionamento, pelo menos na minha cabeça. Eu sou uma das pessoas mega apaixonadas que pensa em casar, enfim. Então você testa, vê se dá certo, se der certo, você continua ali sua relação, né? Você continua com aquele terapeuta, você continua fazendo as suas sessões, você continua naquela abordagem. Agora, testei e não deu certo. Aí você pode entender por que não deu certo. Será que é porque eu ainda não tô aberto? Será que essa abordagem talvez não seja melhor nesse momento? Será que não deu liga ali, eu e meu terapeuta? Eu acho que a terapia, ela é algo que vale a pena a gente gastar um esforcinho pra encontrar alguém que a gente se sinta à vontade pra ser quem a gente é, pra que a gente consiga perder esses filtros. E não é algo que, vou fazer a primeira sessão de terapia, eu já vou me sentir 100% à vontade, já vou falar tudo que eu quero. Nossa, gente, eu acho que eu demorei um pouco pra conseguir me sentir à vontade pra falar
tudo que eu pensava, assim. E é normal, porque a gente acaba colocando uma série de filtros dentro de uma convivência social. Mas dentro da terapia é importante esse espaço em que você pode ser você. E eu acho que você pode se olhar, você pode se entender. E entender como você pode ser uma... Ai, é que eu acho meio ruim essa parte, tá? De coach. Embora eu tenha sido Agile Coach por um tempo, né? Que é uma parte de projetos e tal. Tem uma parte dos coaches que me gera sentimentos mistos. Que é como você pode ser sua melhor versão. E eu acho que às vezes as pessoas levam isso pra um lado muito de perfeccionismo, muito de buscar uma versão que não é real, que não é possível. E eu acho que, pra mim, a minha melhor versão é a versão que encara a vida com mais leveza, sabe? E eu percebo que eu aprendi bastante isso na terapia. Em como é a minha melhor versão e de uma forma que não seja que busca o perfeccionismo, mas que busca um espaço acolhedor pra ser você mesmo. Ai, eu espero muito que tenha feito sentido pra vocês, gente, porque eu confesso que eu estava um pouco ansiosa pra gravar esse episódio, porque eu entendo que a terapia pra mim é absurdamente importante. Eu ainda vou passar pelos quadros e tem um outro ponto que eu me lembrei que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes que eu me esqueça, eu queria muito perguntar se vocês fazem terapia e qual é o papel da terapia pra vocês. Se realmente foi algo importante pra se autoconhecer, enfim, o que mudou, o que você aprendeu na terapia. E uma das coisas que eu entendo que é importante, né? Estamos no mês de setembro, que é o mês da saúde mental. E uma das coisas que eu queria muito lembrar as pessoas é respeitem as doenças mentais. Não é porque você não enxerga que ela não existe. Vindo de uma pessoa que teve depressão, ainda lida com a depressão, as doenças mentais, às vezes, elas podem ser muito silenciosas e pode ser muito difícil que a gente enxergue elas. Então, se cuidem. Mas, ao mesmo tempo, também respeitem as outras pessoas. Respeitem o espaço das outras pessoas, respeitem os limites das outras pessoas. Eu acho que a gente precisa aprender a enxergar as doenças mentais com a mesma seriedade que a gente enxerga as doenças que a gente pode ver fisicamente falando. Eu ouvi uma vez talvez tenha sido do Alexandre Coimbra Amaral, e ele tava fazendo uma analogia que era algo do tipo, quando uma pessoa ela tá com depressão, ela tem que fazer um tratamento. Às vezes você vai precisar tomar remédio, às vezes você vai ter que fazer alguns outros tratamentos diferentes, enfim, mas você vai precisar de um tratamento assim como uma pessoa que ela tem pressão alta. Você pode não estar vendo a doença da pressão alta, mas ela afeta a vida dessa pessoa, ela afeta o bem-estar, ela pode colocar a vida dela em risco. E quando a gente fala de depressão, é a mesma coisa. Ela afeta o bem-estar, ela pode colocar a vida dessa pessoa em risco. Então, acho que é importante que a gente respeite e que a gente também acolha as pessoas. Eu fui muito acolhida por pessoas muito queridas quando eu compartilhei o que eu tava passando. E isso pra mim foi essencial para que eu conseguisse passar por esse período que talvez tenha sido um dos mais desafiadores da minha vida. E acho que inclusive foi uma das coisas que gerou uma série de mudanças minhas em relação à vida, de o que eu priorizo, o que eu entendo que é importante. Porque eu acho que nesse momento em que às vezes você não se entende exatamente, pra mim era um pouco difícil, assim, eu tinha dias muito difíceis. Eu comecei a perceber o que fazia os meus dias mais felizes. E acho que até por isso que a gente tem um quadro chamado Pava, que são as pequenas alegrias da vida adulta, que foi algo que me ajudou a enxergar um pouco de alegria dentro dos meus dias aos pouquinhos. Bem, antes de ir pros quadros deste episódio, quero compartilhar um livro que eu adorei ler. Na época eu já fazia terapia, e que eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura, que chama Talvez Você Deva Falar com Alguém. Eu até procurei o nome, que era pra eu não esquecer. Mas é um livro de uma terapeuta que ela conta um pouco da relação dela com o próprio terapeuta, né? Geralmente os terapeutas, eles precisam ter um acompanhamento com outro terapeuta. E além disso, do acompanhamento dela com os seus pacientes. Então, eu acho muito bom esse livro. Eu gostei muito, eu sentia que o tempo não passava tão rápido. Na verdade, eu não senti o tempo passar quando eu tava lendo esse livro, sabe? E agora vamos para os quadros. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vou começar com pequenas alegrias da vida adulta e eu confesso que a minha vida tem sido um pouco intensa nesses últimos períodos, em muitos aspectos diferentes, mas que eu não consegui decidir uma coisa só pra pequena alegria da vida adulta, então eu trouxe duas coisas. Uma delas foi a comemoração do meu aniversário. Eu adoro comemorar meu aniversário. E as pessoas próximas a mim sabem disso. Eu já fui tipo de pessoa que fez festas grandes. Já fui tipo de pessoa que comprou um bolo com a minha família. Na época da pandemia, eu lembro que comemorou só eu e meus irmãos, meus pais e minha avó. E eu comprei um bolinho bem pititico, assim, que era pra não passar em branco. A gente fazia isso pra todos os aniversários. E no meu aniversário desse ano foi muito especial. Tanto no dia quanto no dia seguinte. Mas eu quero destacar aqui o dia seguinte, porque no dia seguinte eu fiz uma festa de aniversário que era coisas que eu gosto muito de fazer, que tem me ajudado mentalmente.
Então a gente foi pra chácara da minha família, teve exercício físico. Não é algo muito comum em festa de aniversário, eu entendo. Mas é algo que realmente faz muito bem pra minha saúde mental e pra quem eu sou. Então, teve aula de pilates, teve aula de fit dance. Foi muito gostoso, muito gostoso. E meu aniversário começou com café da manhã, que é a minha refeição favorita do dia. Foi muito leve. Aí a gente almoçou juntos, passamos a tarde juntos, jogamos um pouco, nadamos, conversamos. Tinha uma série de pessoas queridas nesse momento, eu me senti muito querida. Então foi um dia muito gostoso e realmente foi uma alegria muito boa, assim, da vida adulta. E a minha outra alegria é um pouco mais recente, que é eu tenho 2 amigas que estão grávidas. E coincidentemente, no mesmo final de semana foi o chá de bebê das duas. Uma no sábado, outra no domingo. E eu acho que é muito bonito, sabe? Você enxergar é, amigas crescendo, amadurecendo e virando mães. Eu acho muito especial, assim, ver essa mudança, acompanhar de perto e poder testemunhar, assim, essa evolução da vida, sabe? Acho que a vida se fazendo de um jeito tão bonito. Ambas essas minhas amigas estão na minha vida há muitos anos, assim, pra mais de 10 anos facilmente. E eu tenho um carinho muito grande por elas e eu sei que elas vão ser ótimas mães. E que tanto a Malu quanto o Joaquim vão estar em famílias maravilhosas, então eu fico muito feliz, assim, de poder testemunhar isso. E vou para um afeto recente. Esse vai ser um pouco aleatório, eu acho que quase sempre tem sido um pouco aleatório, né? Mas eu acabei de ver um vídeo que me marcou um pouco em alguns aspectos diferentes. E esse, eu acho que é o único canal do YouTube que eu acompanho, que chama EA Produções, que é o canal da Carol Pinheiro e da Maquinóbrega, são 2 amigas. Eu adoro elas fazem recebidos de final de ano com pequenas empresas, e eu compro várias coisas de pequenas empresas que aparecem por lá, porque eu acho importante valorizar pequenas empresas. Mas enfim, elas postam vídeos diferentes e a Maki foi viajar pra Noruega e ela foi num restaurante muito específico e tinha um chefe brasileiro lá e ela entrevistou esse chefe. E esse vídeo se chama Chefe Brasileiro na Noruega. E eu fui assistir esse vídeo. E tem um momento em que ela pergunta pra ele se ele tem vontade de ter um restaurante. E aí, eu não lembro exatamente a resposta que ele dá, mas é algo que se aproxima de gostaria de ter, mas eu quero garantir que as pessoas tenham um salário digno e que elas aproveitem estar ali, sabe? Elas sejam felizes ali. E, nossa, eu achei uma visão tão bonita, assim, e marcante, sabe? Não quero ser só um empresário pra crescer e tal, e às vezes explorar a cadeia ao longo do caminho, mas valorizar as pessoas. E acho que esse vídeo me lembrou um pouco de como as conversas são importantes, sabe? Como essas conexões, às vezes, da vida, elas podem ser extremamente aleatórias, mas que também são muito bonitas. Eu acho que a aleatoriedade da vida também traz um pouco de graça no dia a dia. E é como se fosse uma poesia sendo escrita, sabe? Conforme a vida se passa. Enfim, indo agora pro final do episódio e voltando pra pergunta que eu tinha trazido antes, que é: você já pensou em fazer terapia? Se você já faz, me conta aqui embaixo, nos comentários, o que você aprendeu na terapia. E se você não faz, acho que a dúvida é: tá pensando em fazer? Espero você no próximo episódio. Um beijo, tchau! Feliz no possível.